Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Bom dia a todos. Privilégio imenso estar com vocês mais uma vez. Peço com muito carinho a paciência, a compaixão dos irmãos. Estou me recuperando aí de um resfriado muito forte. A garganta ainda não está muito de acordo. Acredito que muitos já estejam passando por isso, né? Nessa mudança de tempo. Mas quero compartilhar com vocês a palavra de nosso Senhor Jesus em Salmos capítulo 3. Os irmãos já estão acompanhando aí a família real na temática, que já se segue alguns domingos, e foi-me dado o privilégio de compartilhar a palavra de nosso Senhor no capítulo 3 de Salmos. Diz assim a palavra de Cristo Jesus nesta manhã: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Até aqui, meus irmãos. Queridos, a vida humana desde a queda, de fato nos aponta para uma grande verdade. Uma verdade que todos nós, inevitavelmente, estamos completamente cercados e marcados por lutas e adversidades. Fato é que ninguém, por mais piedoso que seja, está isento desta realidade. Pelo contrário, quanto mais piedoso e conformado ao Mestre e Salvador Jesus Cristo, maior é a perseguição, maior é a luta pelo fato de não pertencermos a este mundo, assim como ele também não o pertencia. Todos nós, de fato, somos confrontados por desafios pessoais, enfermidades, crises familiares, finanças e, por vezes, na oposição maliciosa de muitas pessoas, não só externas, mas internamente. E fato é que quando essas aflições e adversidades se acumulam e pressionam o ser humano, é como se a alma chegasse a um estado de desespero, de entrega e de se render a essas crises, dado a consequência ordinária que a fragilidade traz sobre a humanidade pós-queda. Uma sensação de abandono, de desespero, de falta de solução. E é nesse cenário de angústia profunda e de aflições que, às vezes, tanto aquele que é piedoso e também o ímpio, dentro dessa universalidade dos sofrimentos e das dores por conta da queda e de um mundo que vive debaixo dessas consequências, nós nos voltamos à palavra de Deus e especialmente a um refúgio muito precioso que nos dá muita instrução divina, que é o livro dos Salmos. Um inário e um livro da oração do povo de Deus, onde nós temos um vislumbre como que uma porta aberta e cortinas sendo abertas diante da realidade de pessoas que Deus levantou, homens de Deus como Davi, segundo o coração de Deus, mas também que lida com a presença do pecado, com a consequência do pecado, com a hostilidade de um mundo vil e pecaminoso. E dentro desse contexto que nós estamos aqui no Salmo 3, nós podemos afirmar que este de fato é o primeiro salmo que relata uma expressão muito clara do seu contexto histórico inicialmente.
Porque ele dá como início Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Ele começa com o relato de uma tragédia familiar, uma tragédia onde um homem de Deus, um rei escolhido por Deus e não segundo o desejo de Israel, segundo o modelo das nações, um homem escolhido segundo o coração de Deus que faria e cumpriria toda a sua vontade, se encontra numa situação humilhante e desesperadora. Seu próprio filho, Absalão, numa intriga e rebelião, num motim que envolve muitos daqueles que estavam apoiando Davi, o grande guerreiro, o grande vencedor em nome de Deus, agora fugitivo, perseguido, inclusive pelo seu próprio filho. Mais do que uma crise política que nós temos aqui, é uma ruptura familiar. É de fato uma ferida que abate o lar deste homem chamado Davi. E isso nos aponta uma grande verdade. Como o Salmo 3 aponta para uma realidade intrínseca a cada um de nós, da nossa necessidade desesperadora do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os relatos que nós temos aqui, no capítulo 3, em toda a Bíblia, que não sonega, que não esconde informações da vileza, dos pecados, dos erros, das crises familiares, das crises dos reinos, mesmo daqueles eleitos, escolhidos pelo Senhor, lidando ainda com a presença terrível do pecado neste mundo. Justamente está registrado para apontar uma necessidade que todos nós precisamos ter, a olhar para nós, a olhar para a nossa família, a olhar para aquilo que nos cerca. Toda essa verdade aponta para uma única história. Aponta para a realidade de que nós necessitamos de um rei perfeito. Precisamos de um Salvador completo, de uma mensagem que aponta para a realidade que somos incapazes de lidar com nossas crises, nossas angústias, e necessitamos de um Salvador perfeito que nos ofereça aquilo que nós não somos capazes de oferecer para os nossos lares, nossos filhos e para a nossa própria vida. Amém? Eu quero falar de 3 coisas importantes aqui nesse salmo, 3 pontos. E o primeiro deles é a natureza da adversidade. Volte seus olhos comigo no verso 1 ao verso 2. Nós vamos enxergar 3 pontos em toda essa mensagem importante para nós. E a primeira delas é que somos chamados a sermos lembrados, a compreender a natureza das adversidades que estão diante de nós. Porque esse é um dos grandes erros que às vezes, enquanto servimos o Senhor, nos esquecemos da realidade pela qual Ele nos salvou, nos remiu. Pastor Joás, lendo Efésios, nos faz lembrar também a promessa e a certeza do que Cristo já fez por nós. Que Ele nos tirou do império das trevas. Era um império onde vivíamos como escravos. Ele leu no capítulo 2, segundo o curso deste mundo hostil, segundo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, o desejo da carne, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. E o fato é que Cristo nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas à medida em que nós caminhamos a nossa vida cristã, por vermos nossa vida sendo conformada a Cristo, usufruindo do fruto do Espírito Santo, as virtudes do próprio caráter de nosso Mestre, sendo estabelecidas e forjadas em nós, porque esse é o alvo da salvação, sermos como Ele. Mas nos esquecemos de onde Ele nos tirou. E a realidade dessa natureza. Essa natureza perversa, que embora sejamos legalmente justificados, estamos nesse mundo hostil. Lidamos com a presença do pecado. Lidamos com a hostilidade e a vileza deste mundo caído que clama
por sua libertação, conforme Romanos capítulo 8 nos diz. Então, precisamos ser lembrados da natureza dessa adversidade. Davi, ele começa com uma franqueza e uma sinceridade muito clara diante de Deus, porque ele quer expressar a realidade angustiante que está sobre a alma deles e aquilo que o cerca, tanto fisicamente quanto internamente. E vejamos aqui, irmãos, por mais que isso possa nos parecer, isso não se trata de uma queixa de desespero incrédulo da parte de Davi, mas na verdade uma sinceridade, uma confissão de uma dor aguda que um crente pode estar sujeito e experimentar, mesmo estando debaixo da mão providente de Deus. E essa é uma realidade. Que uma das belezas mais saltitantes aos meus olhos e ao meu coração ao ler o livro de Salmos é o fato de que aqui expressa algo que eu e você precisamos ter. Uma sinceridade, uma honestidade nas nossas orações perante o Senhor. Tem irmãos que até para orar no secreto com o Senhor, tem uma formalidade, uma religiosidade, como se fosse pecaminoso expressar a Deus suas inquietações, suas dúvidas oriundas das angústias, das crises, quando na verdade o Deus que conhece o nosso íntimo, o nosso coração, antes mesmo que a palavra chegue aos nossos lábios, é o mesmo Deus que deseja que nos aproximemos dele com sinceridade e venhamos a expor nossa dor, nosso lamento, não simplesmente como um desespero e algo que seja incrédulo, mas certos de que ele é capaz de levar sobre si o nosso fardo, a nossa dor e de fato nos oferecer a esperança. E é isso que Davi está fazendo. Ele vai dizer no verso 1, Senhor, como se multiplicam os meus adversários. Ele começa com um lembrete importante que todos nós precisamos, da sua jornada inicial de caminhada com Deus. Quando ele vai enfrentar Golias, quando ele vai se colocar à disposição ao Deus de Israel, para enfrentar os desafios daquele gigante incircunciso contra aquele povo pactual, separado por Deus, guardado sobre os oráculos e as promessas de Deus. Davi se aproxima daquilo, não tomando para si um sentimento de ressentimento, mas uma blasfêmia contra Deus. E ele fala, quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército do Deus de Israel? E ele toma o nome de Senhor, um nome pactual, um nome onde Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E ele começa a sua oração no verso 1, tomando para si esta aliança, declarando claramente, Senhor, Javé, Yahvé, ou seja, ele invoca a Deus tomando a consciência de que Deus é o Deus pactual, o Deus de aliança, o Senhor que prometeu guardar, proteger e fazer prosperar o seu povo. Perdão. Mesmo a despeito das lutas e adversidades que seu povo e que seu eleito pudesse vivenciar. Ele recorda dessa aliança íntima que ele tem com o seu povo. Ele usa a expressão como se multiplicam para revelar a sensação esmagadora e a opressão incontrolável dos inimigos. Ele diz assim que não é um ou dois oponentes, mas é uma horda crescente. E a expressão é como se fosse de cerco a cerco, aonde ele está escondido, não só seu filho Absalão, mas muito povo, muita gente está cercando Davi. E a gente tem esse relato em 2 Samuel, capítulo 15 ao 18, e nós entendemos que isso é intensificado por uma natureza de traição.
Absalão, seu próprio filho, a quem ele amava, a quem ele confiava, aquele que partilhava de sua mesa, é quem instiga a rebelião, é quem instiga a perseguição. E a gente entende que a dor de ser traído por aqueles que nós amamos é muito mais intensa, é muito mais opositora. São quebras de laços familiares mais íntimos. E isso aponta para esta realidade, a realidade radical da corrupção do pecado, de um mundo depravado, que perverte a mais pura das relações que deve existir na sociedade, a familiar. A familiar. Contendas, discórdias, invejas, ciúmes, rompimento de laços. Se isso acontece na vida de famílias do mesmo sangue, também na família espiritual, igreja, ocorre também. Isso ainda é vestígio desse mundo, dessa natureza perversa que persiste no mundo hostil, caído e que necessita da redenção completa. Isso aponta para a realidade de que, embora lidamos com esta presença, nós não mais estamos debaixo do poder, do senhorio deste pecado. Fomos libertos por este Rei perfeito e Salvador, para que, ao lutarmos por esta presença pecaminosa, venhamos ensinar ao nosso lar e à nossa família e a nós mesmos que há esperança, que há salvação, que há cura, há transformação, há libertação. Não estamos fadados a vivermos essa crise se estivermos com os nossos olhos no Deus pactual a que nós pertencemos. O que isso nos ensina? Invocar a Deus nesse sentido de sua aliança pactual nos ensina que pertencemos a Ele, de que não tem mais volta, de que ninguém pode arrebatar das suas mãos aquele por quem Ele deu a vida, porque Ele mesmo disse que o Pai é glorificado nisso, que eu ressuscite no último dia todos aqueles que o Pai me deu. A aliança pactual é que Ele não se divorcia de você. Se Ele te salvou, se Ele te remiu, se Ele te colocou neste corpo chamado a igreja, a família de Deus, você e eu pertencemos a Ele. Embora estejamos sujeitos às adversidades, às lutas, às crises, às situações tão ferrenhas, tão terríveis dentro do nosso lar e ao redor de nós, não podemos nos esquecer que Ele é nosso Deus pactual. Estamos seguros, mas é necessário lembrarmos disso. Lembrar a nossa identidade, a quem nós pertencemos, o que Ele fez por nós, para que diante das lutas e aflições, estejamos seguros em quem Ele é. Amém, queridos? Verso 2 vai dizer: muitos dizem da minha alma, não há salvação em Deus para ele. Além de ser uma quebra, uma decepção humilhante familiar, há também um ataque mais perverso que nós, povo de Deus, eleito do Senhor, podemos padecer, podemos sofrer. Um ataque espiritual. Um ataque que tenta macular e fragilizar a certeza de nossa salvação, a segurança de nossa salvação. Embora saibamos que aquilo que Cristo adquiriu é perfeito, imutável, ainda assim, na ótica humana, do ponto de vista do observador, que somos nós aqui, lidamos com as crises internas. E uma das estratégias mais terríveis de Satanás é um ataque frontal à nossa fé. É levantar circunstâncias, tanto da família e externas, que tentam acusar e dizer: o Senhor não está com ele. Deus não está o abençoando. Deus já não está mais com Davi. Esse era o ponto. O Deus que estava com Davi no início, dando vitória sobre as batalhas, sobre os inimigos de Israel, já não mais está com ele. E qual é o propósito de Satanás com isso? Abalar a fé de Davi, a confiança nesse Deus
pactual. Os inimigos estão zombando, estão declarando que Deus abandonou. E aqui o sentido de salvação é livramento. Não há livramento dessa vez para Davi. E esse é o ponto. É a semeadura da dúvida na fidelidade de Deus. Quantos de nós, em crises, em lutas, em aflições, em situações do nosso pecado, das consequências dos nossos erros precipitados, de situações que vemos acontecendo em nossos filhos, em nossos familiares, que fogem ao nosso controle, de repente nos vemos alvejados na dúvida sobre a fidelidade de Deus. Quando Deus vai operar? Se Deus vai operar? Se as coisas vão acontecer? Pense na tática que Satanás usou com Jó. Pense no próprio Senhor e Salvador. Curou a tantos, salvou a tantos. Salva-te a ti mesmo e desça da cruz. Onde está o seu Deus agora? Se o próprio Salvador, sofrendo a angústia dos nossos pecados para a nossa salvação, foi tentado até o último momento, conforme a palavra de Deus diz que depois do deserto, Mateus capítulo 4, Satanás se apartou dele até momento oportuno. Sempre tentando. Nós não somos diferentes. Estamos seguros nas mãos do Senhor, mas estamos sendo perseguidos por essa descendência maligna da serpente, que tem como único objetivo perseguir os descendentes desta mulher, a igreja que pertence ao menino que foi arrebatado, que está sentado no trono, que é o nosso Senhor e Salvador. E nós precisamos entender isso, irmãos. Satanás e seus agentes vão procurar minar a nossa confiança na suficiência e na bondade de Deus. E nós temos aqui a introdução, depois do verso 2, da palavra selar. Todos nós sabemos que ela é muito mais aplicada e compreendida como uma pausa entre a distribuição da estrutura de estrofes musicais. Mas a verdade é que selar também, há muitos debates em cima disso, aponta para nós algo que pode ser aplicado com certa espiritualidade. Um convite à pausa. Um convite em que nas nossas dores, crises e aflições, precisamos parar. Precisamos meditar. Precisamos ter este momento de pausa para preparar o nosso coração naquele lugar seguro, naquele lugar oculto, onde somente o Pai vê, para de fato respondermos em fé pela capacitação que o Senhor nos dá. E olha que interessante, a nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 6, ela vai falar a respeito de uma verdade muito importante, que mesmo nós cristãos, nos nossos lares, o pecado permanece remanescente, pode gerar conflito, deslealdades, e ela vai dizer algo explícito a esse respeito, que o fato é que mesmo sejamos eleitos, separados por Deus, isso não impede que sejamos tentados a tal ponto pelo diabo, como se nossa fé pudesse ser abalada, mas nunca fragilizada ao ponto de se perder e de se esvairir. Mesmo sendo eleitos, nós sofremos isso. E essa é a experiência de Davi, é a experiência de todo crente neste mundo, pós-queda, caído, maligno, hostil a toda piedade. É uma verdade que todos nós passamos. E isso aponta para a nossa necessidade de que precisamos do Evangelho de Cristo Jesus. Precisamos entender que não se trata de nós, da nossa performance, de nossas meras escolhas, ainda que elas estão presentes na responsabilidade humana que atua comitantemente com a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas. Porque a nossa confissão diz que a vontade da criatura não é violada, mas ela é colocada sobre os decretos e a vontade de Deus.
Mas nós precisamos parar e entender que nós lidamos com uma guerra que foge ao controle material, externo, mas sim uma guerra que a palavra de Deus nos diz claramente, uma guerra espiritual. Não contra a carne, não contra o sangue. Meus irmãos, igreja de Cristo, eleitos do Senhor, sua guerra não é com o seu vizinho, sua guerra não é com o seu patrão, sua guerra não é contra o seu filho que insiste em subordinação, rebeldia. Sua guerra não é contra os problemas visíveis. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus. Portanto, nós só podemos lidar com este mundo caído e com esses adversários que estão por detrás de todas essas adversidades, como oriundas e consequentes do pecado no mundo, de forma espiritual. E para isso você precisa parar. Parar a sua agenda de atividades, de correrias, e colocar-se humildemente debaixo da potente mão de Deus. Davi poderia ter usado de subterfúgios, de recursos aqui, irmãos, que ele já usou, miseravelmente pecando, recursos humanos, mentindo para o sacerdote, dizendo que havia sido mandado pela ordem de Saul para se proteger, e não somente o sacerdote, todos eles morreram depois, capítulo 22 de 1 Samuel. Mentiras, artimanhas humanas, jeitos humanos, externos, materiais, carnais, de se resolver crises que são espirituais, que tem a ver com o nosso próprio coração, o coração dos outros, com a redenção de vidas, de um mundo ser liberto pela operação da graça redentora de Cristo Jesus. E, portanto, a mesma premissa que Jesus disse permanece para conosco: meu reino não é deste mundo. Não lute com as armas deste mundo. Lute com as armas que Deus tem te capacitado pelos méritos de Cristo, pelas riquezas de Cristo Jesus. Verso 3 ao verso 6 vai nos falar desta natureza que precisamos agora tomar como propriedade, que é a natureza da segurança que Deus nos oferece, da confiança na sua soberania, uma confiança inabalável que Ele dá a cada um de nós, irmãos. Bendito seja o Senhor por esta verdade. E Ele vai dizer assim, o verso 3 ao verso 6, Ele dá um grito, Ele diz: porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. E ele vai até o verso 6, declarando a confiança dele. Mesmo diante da adversidade, dos inimigos literalmente o cercando, mas ele sentindo a sua alma sendo pressionada por estas crises, Davi se volta do problema para a pessoa da solução. Esse é o ponto. Ele se volta do inimigo e das crises para o Deus da sua salvação. E ele estabelece esse início no verso 3, dizendo um poderoso e inabalável: porém, tu. Ou seja, diante de todas as circunstâncias que ele confessou, desabafou, rasgou a sua alma com sinceridade diante do Senhor. Veja como nós somos chamados a desabafarmos com confiança nossas dores, mas sempre tem que ser seguida por uma certeza, como Davi assim o faz: porém tu. E isso nos dá essa ênfase, mesmo diante desse quadro todo que eu me encontre, porém tu, Senhor, és o meu escudo. É um grito decisivo, dramático, e de fato ele reconhece que quem move o centro da sua atenção, da sua esperança e da sua fé, é o Deus pactual, que um dia o salvou e o livrou
em todo o tempo. O grande problema de nossa vida é isso. É um ajuste de lente. É um ajuste de foco. Perdemos o foco muito facilmente para tantas outras vozes e tantas outras circunstâncias. Nós não aprendemos com Pedro, porque Pedro também é um reflexo de nossas lutas. Andamos por fé, mas facilmente tiramos os olhos do centro de nossa fé e sucumbimos à força das águas. E é isso que nós somos chamados, a olharmos e andarmos olhando atentamente, fixamente para o autor e consumador de nossa fé. Na nossa peregrinação, nós não somos chamados a olharmos os arredores. Nós somos chamados a caminharmos e seguirmos olhando para um único alvo. O grande problema do peregrino é, por vezes, sair do caminho que ele deve peregrinar. Ser tentado aos muitos atalhos, às muitas vozes. Quem leu John Bunyan, o Peregrino, sabe que esse é o grande desafio. Sabe que são os convites para os atalhos, para as propostas de se olhar e desviar a atenção para onde cristão, na peregrinação, deve olhar atentamente, fixamente. E é isso que Davi começa, a essência da verdadeira adoração. Quando tudo mais falha, quando tudo mais se esvai, Deus permanece no seu trono, como fortaleza. E ele usa expressões aqui de Deus como protetor, como aquele que exalta o seu servo. Ele vai usar 3 expressões. A primeira é magen, que é escudo. Depois ele vai falar kevod, que é minha glória. E a última expressão que ele vai usar é merim rosh, que é aquele que me exalta, ergue a minha cabeça, que me restaura. E escudo é porque ele vê que diante daquele cerco que está ao redor, ele fala, tu és meu escudo impenetrável, minha proteção, infalível contra todos os ataques mais ferozes que o inimigo possa dar. Eu estou seguro em tua salvação, pois estou debaixo de suas próprias armas. É essa expressão que Davi está dizendo. Eu estou sobre a guarda divina soberana. Nós fazemos nossa parte. É lógico que temos que trancar a porta de nossas casas, ligar os alarmes que nós temos. Mas às vezes, a nossa parte excede aquilo que deve ser a confiança do Senhor. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Tem crente que mesmo trancando a casa, botando o alarme, ligando as câmeras, teme o terror da noite e o que possa trazer. E às vezes necessita depender, não estou falando dos casos legítimos, irmãos, mas eu estou falando daqueles ilegítimos. Depender de uma medicação para que consiga dormir, para lidar com os seus medos. Há um Senhor que é escudo impenetrável sobre a sua vida, meu irmão. Essa noite eu vou falar aqui que ele não está, porque está na escolinha, mas o Jordan chegou para mim e falou assim, pai, deixa a luz acesa. Tá bom, filho, eu deixo. Aí botei ele na caminha e eu continuei lá no computador terminando alguns afazeres. Daqui a pouquinho, passado uma meia hora, ele voltou com o rosto pálido, todo suado, com o olho arregalado, falou, pai, eu não estou conseguindo dormir, porque isso, pai, e eu não sei o quê, e eu estou lembrando disso, e fico imaginando um monstro, filho. Nós já oramos 2 vezes, você precisa confiar no Senhor. Se você não confia no Senhor, não adianta a luz acesa, não adianta a casa fechada, nada disso vai adiantar. Tá bom, pai. Aí botei ele lá na cama. Aí quando eu fui dormir, resolvi passar no quarto de novo. Quando eu cheguei, eu ouvi uma respiração muito profunda e até ofegante. Ele estava dormindo com o edredom, se enrolou a cabeça, prendeu o braço, prendeu a perna e só vi o edredom fazendo assim. Eu falei, misericórdia. Aí eu puxei o edredom, botei a cabecinha dele para o lado de fora.
Ele, dormindo ainda, respirou assim profundamente. Estava todo derretendo. O que isso aponta? A natureza humana, mesmo que a gente creia, ele crê no Senhor, ele busca o Senhor. De nos sentirmos protegidos por nossas próprias armas, nossa própria segurança. Nos esquecemos deste Deus que nós pertencemos, é nosso escudo. Ele também é a sua glória. Ele é aquele que Jesus entendia muito bem e dizia o seguinte: eu não dou testemunho de mim mesmo, há outro que testemunha a meu respeito. Olha a confiança que nosso Senhor Jesus, e Jesus tinha todo o poder, autoridade e legitimidade de dar testemunho de si mesmo. É a própria verdade, é a própria palavra. Mas às vezes nós estamos sucumbindo à humilhação, à desonra, ao escárnio, ao perjúrio, ou qualquer coisa que outra pessoa tenha feito por nós. Queremos justiça com as nossas próprias mãos, queremos que as coisas sejam resolvidas do nosso jeito. Não, o Senhor é a sua glória. É Ele que te exalta, é Ele que honra, é Ele que manifesta. E a maior honra que Ele te deu é dar os méritos e a vida do seu próprio Filho. Todas as riquezas em Cristo Jesus. Ninguém pode diminuir a identidade que Deus já te deu. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Mas Ele também é quem levanta e ergue a sua cabeça. A Bíblia diz que aqueles que se humilham debaixo da potente mão de Deus serão exaltados. Não se humilhe diante de circunstâncias, irmãos. Às vezes nós nos colocamos em circunstâncias que nem Deus quer que a gente esteja nelas. Nós temos que entender a identidade que Cristo nos deu, o valor do seu sangue e do seu sacrifício, a riqueza que está depositada em nós. Nós somos a família real, família de sacerdotes e reis, compradas por um preço altíssimo. E agora temos a identidade que nos dá legitimidade de dizermos Abba Pai, reconhecendo que o Deus soberano, Criador de todas as coisas, é o nosso Pai, que nos conhece, que sabe o que precisamos, que não nos deixará faltar nada, e é Ele quem nos exalta. E Ele nos deu essa promessa. Que promessa é essa? De que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o final, vai exaltar. Você vai ver o que está preparado para cada um de nós. E Ele nos ouve, verso 4, ouve a oração. Ele diz, com a minha voz, clama ao Senhor, e Ele do seu santo monte responde. Davi não apenas crê em Deus de forma abstrata, mas ele conversa, ele dialoga ativamente com Deus. E aqui aponta para nós algo muito importante, de que a oração, irmãos, não é uma resposta, não é algo que se deve usar em situações meramente quando estamos afligidos, mas a oração deve ser um dos meios de graça que deve ser aplicados ativamente no nosso viver, constantemente. Olha só, não é um esforço humano a oração para convencer a um Deus que possivelmente poderia ser relutante a respeito de algo. É um privilégio inestimável, um dever glorioso de nos aproximarmos de um Deus gracioso que nos convida a apresentarmos todas as nossas necessidades diante dEle. Sejam em tudo conhecidas. Você de fato tem colocado tudo? Ou às vezes nossas orações são tão pontuais. Coloque tudo, abra o coração, confie no Senhor. Versos 5 e 6, ele diz uma expressão maravilhosa que todos nós usamos, às vezes para dormir. Embora saibamos que no Salmo 93 tem também. Mas os versos 5 e 6, deito-me e pego no sono. Não tem chá mais poderoso do que esse. Não tem sonífero mais poderoso do que esse. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. O que Davi tem em mente?
que diante dessa perseguição implacável, com o inimigo às suas costas, Davi demonstra uma paz sobrenatural, uma serenidade completa que vai além daquilo que a humanidade pode compreender. Por isso que o evangelho é loucura, porque ele consegue deitar e dormir profundamente, sabendo que sua vida, sua segurança, seu futuro estão inteiramente guardados nas mãos soberanas do Senhor. Ele acorda não por uma vigilância, uma prontidão. Ele sabe que ele acordar não é pela força, por sua vigilância, mas pelo Senhor que o sustenta. E esse é o verdadeiro milagre da fé. Uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. É esta paz que se torna o árbitro, o juiz de nossos corações. A paz de Deus. Ele não teme um exército. A ameaça é real, é palpável, está ali, é iminente, mas a confiança nele, no Senhor, é gloriosa. Nossa confissão de fé de Westminster diz que Deus não apenas criou o mundo, mas o sustenta, governa, dirige continuamente todas as criaturas e todas as suas ações, desde os eventos da história até o sono de Davi, até a sua vida. Davi entende que sua vida, segurança, seus inimigos, seus livramentos estão integralmente debaixo do controle soberano e benevolente do Senhor. Até suas lutas, até seus inimigos, até suas crises estão debaixo do controle de Deus. E por último, meus irmãos, para finalizarmos verso 7, verso 8, a natureza desta vitória. O clamor do crente, a certeza que essa salvação pode nos dar. Davi passa por uma súplica direta. Ele entende que a fé não é passiva ou inerte, mas é uma fé viva, ela é ativa, que leva a um clamor audível, impetuoso pela intervenção. Ele diz: levanta-te, Deus meu. E isso tem a ver com a intimidade pactual, porque o desejo de Davi é que Deus se coloque como este rei, governante e o Senhor dos exércitos. Não como se Davi estivesse dando uma ordem a Deus, mas que Deus erguesse e mostrasse a grandeza do seu poder, para que seu nome, o Deus pactual, pudesse ser conhecido. É um pedido que manifeste sua força, seu poder. É um pedido por livramento, que não inclui apenas o resgate físico, mas o resgate de sua alma, na segurança que só Deus pode ofertar. E Davi lembra disso de uma forma passada, uma vitória passada, pois feristes, verso 7, a todos os meus inimigos nos queixos, e lhes quebrastes os dentes. Jonathan Edwards, ele usa uma expressão de memória espiritual. Como é importante o crente manter uma memória espiritual. A palavra de Deus nos diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A memória espiritual é sempre o lembrete constante de quem Deus é, do que Deus já fez por nós, do que Deus já operou por nós. Porque facilmente, quando nós lidamos com novas lutas e adversidades, às vezes nos esquecemos do que Deus já operou, de como Deus já cumpriu suas promessas. E nós precisamos manter uma memória espiritual das promessas de Deus. E como nós mantemos essa memória? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. E é isso que Davi está fazendo. Está trazendo esta lembrança de quem Deus era, do que Deus já operou, de como ele já houvera vencido os seus inimigos, e também agora ele roga para que este mesmo Deus se levante e manifeste seus decretos. E ele termina no verso 8 com algo maravilhoso para nós, irmãos, que eu quero deixar. Ele diz assim: do Senhor vem a salvação. Ele roga claramente para que esta salvação e estas bênçãos sejam também sobre o teu povo, o povo do Senhor. Ele está em crise, ele está apertado, ele está em adversidade.
mas ele declara que é do Senhor que vem o livramento, que vem a salvação, mas ele também não se esquece, como pastor, como ungido sobre o povo, como um cristão, de que mesmo nas suas adversidades, ele precisa rogar pelo povo de Deus, pela comunidade da fé, por aqueles que também estão em aflição, estão em lutas, estão em adversidades. Ele intercede também pelo povo, mesmo em sua angústia pessoal, mesmo após uma proclamação tão individual de confiança. Ele não termina a sua oração de forma egoísta, egocêntrica. Ele entende que ele deve elevar o seu olhar e clamar para além de si mesmo, lembrando do povo de Deus, da comunidade da aliança, da qual ele era rei e da qual ele era pastor. Um verdadeiro líder, um verdadeiro crente, mesmo em suas mais profundas lutas, não se encerra em suas próprias dores, mas ele intercede fervorosamente por toda a comunidade, pelos seus irmãos, por aqueles que ele sabe que também está em luta. Não é caminho do cristão ou nosso, irmãos, nas nossas dores nos isolarmos. Não se isole. Às vezes tem crente que chega para o pastor e fala: pastor, eu precisava de um tempo, estava lidando com alguns problemas, por isso que eu estava ausente da igreja. Não faça isso. Lide com suas dores e adversidades na comunidade da fé, na comunidade da aliança, porque lá você vai ver que outros estão lidando com dores. E às vezes a sua dor, a sua aflição e a maneira como você está recebendo o livramento de Deus também será edificação para a vida do outro e o outro para com você. E a comunidade é edificada, porque nós não somos salvos sozinhos, somos salvos como povo de Deus, como igreja, como noiva. E nós devemos nos importar na alegria, na tristeza, na prosperidade, na escassez. Feche os seus olhos, vamos orar, para que Deus nos dê esse entendimento que deu a Davi e a compreensão de que esse registro é para apontar para a realidade de que necessitamos do Evangelho. Deus, nós louvamos o Teu nome e bendizemos o Senhor, porque esta palavra pertence ao Senhor, mesmo na incapacidade e na fragilidade deste vaso de barro que sou. Todavia, que o Senhor cumpra o Teu propósito em nós e seja o Senhor glorificado, capacitando-nos, ó Pai, a de fato olharmos para esse Deus pactual que nos salvou, nos reuniu como povo, que nos sustenta e sustentará até o fim, e que estamos plenamente seguros, e que deseja que expressemos com confiança e sinceridade nossas lutas, nossas dores, para que sejamos fortalecidos na certeza de quem o Senhor é. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.